Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Salmo 96. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o Salmo, ao mencionar justos, refere-se aos que vivem segundo a vontade de Deus. A justiça, na perspectiva bíblica, não é apenas uma virtude moral, mas também o relacionamento correto com Deus e com o próximo. Os justos são aqueles que, em sua fidelidade, experimentam a alegria de estar na presença do Senhor. E essa alegria é apresentada como uma resposta natural e necessária à bondade de Deus. Se celebramos o Natal, na alegria do Emanuel, o Deus conosco, devemos continuar nessa alegria, vivenciando a justiça e a retidão de coração. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da festa do apóstolo São João. E São João é conhecido como o evangelista que mais se elevou na contemplação dos mistérios de Deus. E nesse sentido, ele é representado por uma águia que atinge vertiginosas alturas e voa na direção do sol. Ele busca de forma mais profunda o mistério de Jesus, assim como os seus ensinamentos. E João testemunhou curas operadas por Jesus, e juntamente com Pedro e Tiago contemplou a transfiguração de Jesus e sua agonia no Horto das Oliveiras. E veremos que nas leituras de hoje, São João aponta para essa experiência única. Na primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, está assim: Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Veja que beleza e profundidade dessas palavras. E aqui, São João enfatiza muito a questão da experiência com o próprio Cristo. Quando ele inicia o que era desde o princípio, o termo grego arche pode se referir à eternidade de Jesus como verbo ou ao início de sua manifestação na história. E ele fala dos sentidos. Ouvimos, vimos, tocamos. Um testemunho concreto que combate ideias gnósticas. O que seria esse gnóstico? Existiam correntes filosóficas as quais queriam negar a própria presença de Jesus. E nesse sentido, o grego para tocarmos, philelpho, implica uma verificação física, sublinhando a encarnação real de Cristo. E nós temos que entender que no contexto tanto do Evangelho assim como as cartas de João, é escrito num contexto histórico e do momento vivido pela Igreja que se via ameaçada por diversos lados. Havia as religiões ou filosofias gnósticas que, por um conhecimento superior, procuravam superar as condições naturais do ser humano. E eram marcados por um conceito dualista da criação. A matéria é a degeneração do espírito ou intelecto, que é uno, puro e invisível. Prometiam a libertação da alma da prisão do corpo. Então vejamos, João, ao valorizar exatamente esse contato físico, ele valoriza o aspecto da encarnação, que o Cristo ele traz a dimensão, enquanto ungido, de dar uma nova perspectiva para a existência humana, para que possamos viver uma vida
diferente o que está lá no versículo 4, no versículo 3 e 4. Para que também vós tenhais comunhão conosco, para que a nossa alegria seja completa. E isso reflete de quem viver na comunhão divina e de partilhar a verdade do Evangelho. Ou seja, Cristo é presente. A fé cristã não é abstrata ou teórica. Jesus é o Deus encarnado, acessível e próximo, e isso nos convida a buscar uma experiência concreta de sua presença em nossa vida. Muitas vezes, nós podemos correr um sério risco de tornar a fé tão abstrata que nós vamos ficando dependentes de manifestações super fora da realidade. Mas as experiências concretas de fé, elas estão na nossa história, no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade. Pode sim, com certeza, ocorrer manifestações místicas, mas tudo isso inserida no nosso contexto de vida. E no evangelho de hoje, em João, capítulo 20, dos versículos 2 ao 8, temos novamente uma questão de experiência. E esse trecho narra os eventos logo após Maria Madalena descobrir o túmulo vazio na manhã da ressurreição. Ela corre para informar Pedro e o discípulo amado, desencadeando sua ida ao local. Então, o túmulo vazio e os primeiros indícios da ressurreição de Jesus. E Maria Madalena, a primeira a encontrar o túmulo vazio, símbolo de devoção e testemunha inicial da ressurreição. Simão Pedro representa a autoridade apostólica, mas também uma fé ainda em processo de amadurecimento. E temos João, que corre à frente mais rapidamente, mas ele espera por Pedro. E o que nós temos? Novamente, uma necessidade de ver e acreditar. Algo palpável. Nós estamos lá no versículo 8. Ele viu e acreditou. O verbo viu, no grego eiden, indica uma visão mais profunda e compreensível ligada à fé. Não simplesmente ver com os olhos. Nós devemos estar atentos que muitas vezes os termos, as palavras gregas, elas têm uma dimensão mais profunda do que simplesmente escutamos em português. Não estou dizendo que em português está errado, mas traz uma dimensão ver, não somente como algo que nós conseguimos a partir de uma questão fisiológica em física, mas esse ver é numa dimensão de já começar a processar, a começar a se perguntar e digerir isso enquanto fé. E naquilo que diz respeito enquanto fé, temos a corrida da fé. Pedro e o discípulo amado, no texto aqui, simbolizam diferentes ritmos da jornada espiritual. Cada um tem seu tempo para chegar à compreensão da ressurreição. Deus respeita esse tempo. Cada um tem seu tempo de compreensão e conversão, mas que nós possamos permanecer insistentes nessa caminhada, nessa corrida de fé. São João Apóstolo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.